Bom dia, nono ano, Geografia. Livro na mão, lápis, borracha. Vamos corrigir algumas atividades? Olha só, nós estamos no capítulo 6 do livro, 6. E as aulas programadas de vocês foram as atividades do capítulo 6. Então, eu vou dar uma repassada aqui nessas atividades, porque eu imagino que vocês já fizeram. Então, peguem um lápis borracha, porque se vocês erraram alguma questão, tentem corrigir aí. Escutem o vídeo aula mais vezes, para vocês corrigirem certinho. Vamos lá. Explore seus conhecimentos. São as atividades do capítulo 6 do livro de vocês, Geografia, página 17. Ok? Todos aí na página 17. Vamos acompanhar? Olha só. Número 1. Explique por que a terceira revolução industrial também é chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. Falei sobre isso com vocês na videoaula. Olha só, qual é a resposta? Porque na terceira revolução industrial, a ciência e a tecnologia são elementos centrais da produção industrial. Então, vou repetir. Na terceira revolução industrial, a ciência e a tecnologia são elementos centrais da produção industrial, tá? Então, assim, houve muita tecnologia, né? O avanço da tecnologia, o que melhorou muito a produção industrial, né? Máquinas, robôs, né? Mão de obra mais especializada. No campo científico das ciências também houve grande desenvolvimento, tá bom? Então, essa é a resposta. Na terceira revolução industrial, a ciência e a tecnologia são elementos centrais da produção industrial. Ok? A número 2. Cite objetos que você usa no dia a dia e cuja fabricação e venda dependem da ciência e da tecnologia. Olha só. Tênis com amortecedores e outras tecnologias. Tem tênis aí com uma tecnologia assim impressionante. Eu sei disso, né? Porque eu tenho alguns tênis que são tênis assim com um amortecimento impressionante, tênis que não são fabricados aqui no Brasil, né, são nos Estados Unidos, e realmente uma tecnologia muito boa, né, de tênis de corrida. Então a gente pode colocar como exemplo, né, vocês podem lembrar de outras coisas, tênis com amortecedores e outras tecnologias, escovas de dente com sistemas que permitem melhor limpeza. Você já viu aquelas escovas de dente elétrica? Tudo isso é tecnologia, gente. Alimentos light, alimentos diet, tudo no campo da ciência também, tá? Celulares, computadores, jogos eletrônicos, né? Aquelas panelas antiaderentes, aquilo ali tudo é tecnologia. Essas panelas que você não precisa passar bombril, você só precisa passar uma bucha, né? Então tudo isso faz parte da tecnologia e tem muitas outras coisas aí que vocês podem lembrar também, tá? 3. Relacione os avanços tecnológicos à integração dos mercados mundiais. Né? Olha só, os avanços tecnológicos revolucionaram as telecomunicações e os sistemas de transporte, e isso promoveu o que? Essa integração entre os países, né? Tanto ligando as pessoas, mercados e empresas a nível global. Então, assim, relacione os avanços tecnológicos à integração dos mercados mundiais, mas foi graças a esses avanços tecnológicos, né, que melhorou os sistemas de telecomunicações, melhorou o sistema de transportes, e isso favoreceu, tá, esse deslocamento de pessoas e mercadorias pelo mundo inteiro. Essa é a resposta. 4. Analise o papel da Europa no processo de desenvolvimento industrial e nas mudanças nas relações de trabalho, preenchendo corretamente o quadro a seguir. O quadro aqui tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial. A primeira coluna, tecnologias na nova era da industrialização na Europa, e a segunda coluna, papel da Europa no DIT, tá? Então vamos lá. Primeira revolução industrial. Primeiro quadrinho, aqui, ó, tá? Vamos preencher aqui, ó. Vamos preencher esse primeiro quadrinho aqui. Tecnologia da nova era da industrialização. O que aconteceu na primeira revolução industrial? Energia a carvão mineral, máquina a vapor, tá? Locomotivas. Primeira revolução industrial, nós temos isso aí, tá? Qual foi o papel do DIT? Vamos ver aqui para lembrar a questão do DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, tá? Um país
um país produz a matéria-prima, manda para os países mais ricos e lá eles transformam essa matéria-prima em produtos, né? Então, nós vamos preencher assim. Eu tô lendo para vocês assim. Primeira Revolução Industrial, vou ler esse aqui e vou ler esse aqui, ok? Depois eu vou para a Segunda Revolução. Então, vamos lá. Vou de novo. Primeira Revolução Industrial, energia a carvão mineral, máquina a vapor, locomotivas. Papel da Europa no DIT, exportador de manufaturas, tá? Exportador de manufaturas, porque eram os países europeus, né, que eram as metrópoles que dominavam as colônias, tá? Segunda Revolução Industrial, petróleo, energia elétrica, indústrias petroquímicas e de automóveis, né? Foi o que surgiu nessa época, além das que já tinham, tá? E o papel da Europa no DIT, exportador de bens industrializados, tá? Exportador de bens industrializados. Então, os produtos fabricados nas indústrias, né, na Europa, então eles exportavam todos esses bens aí, desses produtos industrializados. Terceira Revolução Industrial, informática, telecomunicações, robótica, microeletrônica, vocês podem colocar essas respostas. Qual que era o papel da Europa? Exportador de tecnologias e sede de multinacionais. Então, o papel da Europa, exportador de tecnologias e passou a ser sede de multinacionais, ok? Vamos lá para a página 18. Na página 18, nós temos um mapa para fazer leitura do mapa para responder número 5, a questão A, B e C, tá? O mapa mostra os espaços mundiais. Observem a legenda, olha só. Nós temos aqui um vermelhinho, que são formatos de indústrias, né? Onde tem as indústrias, né? Nós temos indústria nos Estados Unidos, aqui tem 3, lá na Europa tem algumas, em Moscou também tem algumas lá, tem aqui em São Paulo, tem vários lugares assim que tem indústrias, tá? Esse verdinho é região industrial, toda a parte verde no mapa mundi que tá aqui são regiões de indústrias, tá? A parte rosa são os países altamente industrializados. Aí se a gente olha aqui, a gente vai encontrar Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, ok? Nós também encontramos outro país assim altamente na Europa, aqui e na América do Norte. Laranjado, país recentemente industrializado. Quase todos os países são recentemente industrializados, que interessante, né? E vai indo aqui a legenda, vocês dão uma lidinha aí, tá? Quais são os continentes mais industrializados? Aonde tem mais o vermelhinho, tá? Os continentes mais industrializados se encontram na América do Norte e Europa. Vamos lá. Letra B. Quais países europeus se configuram entre os altamente industrializados, tá? São a parte rosinha. Então vamos lá. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Dinamarca, Suíça, Áustria, Noruega, Suécia, Finlândia, Bélgica e Holanda, ok? Então são esses países europeus que se configuram entre os altamente industrializados, tá? Letra C. Cite alguns produtos que você consome ou conhece que são provenientes de países citados anteriormente. De todos esses países que eu citei, que vocês provavelmente já estão colocando aí, qual desses países, né, vocês consomem produto ou conhecem algum produto? Olha só, nós podemos citar que vem desses países a Volkswagen, a Renault, né, de carro, Volkswagen, Renault, que é de carro também,
Roupas e acessórios, olha só, Adidas e Benetton são marcas estrangeiras, tá? Então, marcas de roupa, Adidas e Benetton. Alimentos, que vem desses países europeus, Nestlé e Ferrero. Ferrero é aquele bombom, chocolate, não sei, né? Cosméticos, como qualquer produto da Bayer, tem até veneno da Bayer, né? Nivea. E vários outros que vocês puderem lembrar aí. Então eu citei automóveis, Volkswagen, Renault, tá? Roupas e acessórios, Adidas e Benetton. Alimentos, a Nestlé e a Ferrero. E cosméticos, da Bayer e a Nivea. Tem outros também, tá bom? Vamos para o número 6. A Revolução Técnico-Científica Informacional é caracterizado pelo... Olha só, vamos lá? Será que vocês acertaram? Olha só. É a letra B, surgimento de tecnopolos e de centros industriais, os quais têm como base o desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Então, é a letra B, surgimento de tecnopolos e de centros industriais, os quais têm como base o desenvolvimento científico e tecnológico. Essa é a resposta mais certa que tem aqui de todas elas, tá? Para caracterizar a revolução técnico-informacional aí, tá? Técnico-científico e informacional. Quando você lê as outras questões, sempre tem alguma coisinha que não bate, tá? Por isso é importante ler todas elas, para não ter dúvida de que vocês marcaram a questão certa. Então, a número 6 é a letra B. Olha só, 7. Pioneiro no desenvolvimento industrial, este país revolucionou as relações comerciais contemporâneas ao desenvolver as primeiras fábricas movidas a carvão, ainda no século XVIII. Qual foi o país que apresentou as primeiras indústrias no século XVIII? Foi o primeiro país, né, a fazer as suas indústrias no século XVIII. Nós já estudamos sobre isso, né? Tá no livro também sobre a primeira Revolução Industrial, qual que é o país que começou a Revolução Industrial. A letra A, Inglaterra, tá bom? Inglaterra. Olha só, a número 8, nós temos um pequeno texto aqui para ler, né? Empresa líder mundial na fabricação de produtos eletrônicos reduziu seu número de funcionários em todo o mundo de 400 mil. Em 1981, para menos de 230 mil. Em 1993, triplicando suas vendas ao mesmo tempo. Como assim? Que um país em anos diversos vai diminuindo, né, o número de funcionários e aumentando a sua produção? A companhia achatou sua hierarquia gerencial nos anos de 1980 e começou a introduzir novos equipamentos de automação na fábrica. Novos equipamentos de alta tecnologia montam componentes eletrônicos nas placas de circuitos na metade do tempo da tecnologia anterior. Então, vocês já observaram, né? Conforme as indústrias, né, foram avançando na tecnologia, funcionários iam sendo mandados embora, porque hoje em dia tem um monte de máquina que faz tudo sozinho, né? Só precisa de um funcionário para ir lá e ligar o botão e acompanhar. Considerando o período destacado no texto, as transformações nas relações de trabalho apresentadas podem ser relacionadas a... Pensa bem. Letra A, industrialização dos países em desenvolvimento. Letra B, expansão das indústrias de base. Letra C, revolução agrícola? Não, de jeito nenhum isso, né? Letra D, expansão do socialismo na Guerra Fria? Também não, já tem duas aí bem doidas. Letra E, terceira revolução industrial? Sim, nós estamos falando de robótica, estamos falando de indústrias assim que mandaram um monte de gente embora, porque as máquinas, os robôs fazem o mesmo produto em grande quantidade até em menos tempo, né? Então, a número 8, letra E. Número 9. Olha só, muitas indústrias da terceira revolução industrial passaram a instalar filiais em outros lugares. Lembra as multinacionais que têm uma sede no país rico e montam as filiais nos países subdesenvolvidos? Então vamos lá. Muitas indústrias na terceira revolução industrial passaram a instalar filiais em outros lugares do globo, do planeta. Essa descentralização da indústria é estimulada por benefícios políticos presentes em outros países menos desenvolvidos, né? Que é a vantagem para esses países menos desenvolvidos receber essas filiais lá, né? Dentre esses benefícios, destaca-se o quê?
rede de transporte interligada, matérias-primas minerais, incentivos fiscais, centro tecnológico de desenvolvimento, fonte de energia. Na realidade, para se montar um filial em outro país, e geralmente são nos países subdesenvolvidos, com certeza precisa que o governo, né, tenha esse apoio do governo, tá bom? E um dos benefícios são os incentivos fiscais, tá? Então, a número 9 é a letra C. Vamos lá para o número 10. Atualmente, qual é a principal área industrial europeia? Nós falamos sobre isso, né? Tem que dar uma lida lá no livro. Qual que é a principal área industrial europeia? Então, vão lá na página que está falando da indústria na Europa, tem que dar uma lida e vocês vão achar. Região de Lille, no norte da França, Vale do Ruhr, na Alemanha, Ilha de Sicília, no sul da Itália, região de Manchester, na Inglaterra, os Alpes, na Suíça. Atualmente, hoje em dia, qual é a principal área industrial? Só da gente saber que o país mais bem desenvolvido, mais bem industrializado da Europa e que o maior destaque hoje na área industrial é a Alemanha, então, por aí a gente já acerta a questão. Número 10, letra B, Vale de Ruhr, na Alemanha. A número 11. Qual das alternativas apresenta características da terceira revolução industrial? Olha só, né? Tem bastante coisa aqui sobre a terceira revolução industrial. Vamos ler aqui. A letra A, utilização crescente da biotecnologia e da engenharia genética na indústria, na medicina, nas fontes de energia e na agropecuária. B, produção em massa utilizando a linhagem de montagem, a padronização dos objetos, além de proporcionar um consumo em massas. C, uso de mão de obra pouco qualificada na terceira revolução industrial. Por aí já sabe que a letra C está errada. E é assim, né? Para uma alternativa estar correta, ela tem que estar totalmente correta. Ela não tem que estar um pedaço correto e um pedaço errado. Então, assim, a letra C, uso de mão de obra pouco qualificada, não se encaixa na terceira revolução industrial. D, valorização das atividades que produzem bens não renováveis e duráveis, para que não haja necessidade de novas compras no futuro. Nossa, mas as indústrias trabalham para produzir cada vez mais, para hoje, para amanhã, né? Então, também não tem como ser essa. Letra I. Uso intenso de informática e de telecomunicações para se comunicar com a sede das multinacionais concentrada em países em desenvolvimento. Olha só. O uso intensivo da informática e das telecomunicações para se comunicar com as sedes das multinacionais. As sedes, que são as filiais das multinacionais concentradas em países em desenvolvimento? Não, as sedes, comunicar com as sedes das multinacionais, né? Então, assim, a gente falou o quê? Que a matriz, a empresa principal multinacional, ela se encontra em países desenvolvidos, tá? E as filiais se encontram em países subdesenvolvidos, ok? Então, se a gente for pensar aqui na alternativa, que tem as características que mais corresponde com a terceira revolução industrial, vocês vão ficar provavelmente na dúvida entre duas aqui, tá? Mas a correta é a letra A, utilização crescente da biotecnologia, que se usa muito a biotecnologia mesmo, e da engenharia genética na indústria, isso tem sido usado bastante mesmo, na medicina, nas fontes de energia e na agropecuária também há muita tecnologia também, tá bom? Então, a número 11 é a letra A, ok? Então, tá aí, repassei essas atividades com vocês, dei uma corrigida, então vamos ver se vocês acertaram, se responderam tudo certinho. É lógico que precisa ler o texto para poder responder essas questões, né? Não tem como responder essas questões aqui, ok? Sem estar dando uma lida lá no texto, ok? Não basta só as explicações, é preciso ler também, tá? Olha só, então eu fiz com vocês todas essas atividades aqui, do Explore Seus Conhecimentos, tá bom? Página 17 até a página 19, né? Vamos ver se vocês acertaram bastante. Ouçam novamente, se for preciso, essa videoaula, tá bom? Para vocês pegarem todas essas respostas que vocês não acertaram, para vocês poderem copiar tudo certinho, tá? Para não deixar nada sem estar corrigido aí no livro de vocês, tá bom? Então, assim,
terminamos aqui a nossa correção. Essas aulas programadas, essas atividades já devem ter sido feitas por vocês, tá bom? Então, eu estava aqui só repassando e corrigindo com vocês, tá? Então, até mais, até a próxima aula.